Então, muito boa tarde, né? As alunas que estão presentes, é uma alegria tê-las aqui. A professora sempre fica mais feliz de ter alunos de forma síncrona, né, durante a aula. E eu saúdo também os alunos que vão ver mais tarde essa aula. Espero que seja prazerosa, né, que seja gostoso acompanhar o que a gente vai tratar hoje. Hoje, bom, vou recobrar o meu nome, né? Para quem não estava aqui comigo da outra aula ou não pôde assisti-la, meu nome é Luciana, eu compartilho com o professor Bernardo as aulas de arte e cultura aos sábados. Então, nós vamos estar nesses encontros, eu e o professor Bernardo, com vocês, tratando desses temas que podem ser um tema para a redação do Enem, e também podem ser objeto de perguntas que tenham a ver com arte ou que tenham a ver com cultura, né? Os temas que nós escolhemos são temas muito recorrentes, são temas muito frequentes em provas de vestibular há muitas décadas, e por isso nós os selecionamos. Na primeira aula que vocês tiveram comigo, antes da aula do professor Bernardo, nós vimos a Semana de Arte Moderna, de 22, que é um tema candidatíssimo, né, a ser selecionado, a estar presente numa questão ou numa redação, pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Até o governo federal, por meio dos Centros Culturais do Banco do Brasil, fez uma mostra de arte brasileira contemporânea que tinha ligação com a Semana de 22 em comemoração, né? Como esse tema é importante, houve essa exposição, que em Belo Horizonte terminou segunda-feira, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, apenas para a gente mostrar como é importante o tema da Semana de 22. E, para quem já assistiu, ou para quem vai ainda assistir a aula de Semana de 22, eu vou recobrar com vocês, vou relembrar vocês que a Semana de 22 foi muito inspirada nas vanguardas de arte europeias, né? E o professor Bernardo começou com uma vanguarda, já entrou na vanguarda do futurismo, e eu hoje vou dar um passinho para trás para fazer uma introdução geral às vanguardas europeias, dizer o porquê do nome, dizer quais eram as características fundamentais, o contexto histórico dessas vanguardas, e dar um outro passo mais atrás para nós conhecermos os movimentos artísticos que precederam, que antecederam as vanguardas, mas que foram fundamentais para essas vanguardas. Foram os movimentos que primeiro romperam com vários elementos que depois as vanguardas vão desenvolver, e que caem no Enem com muita frequência, em outros vestibulares com muita frequência, né? Nós vamos ver aqui que esses movimentos que antecederam, né, são impressionismo, pós-impressionismo, neoimpressionismo, um pintor em especial chamado Manet, mas tudo isso foi um momento que preparou a grande ruptura, mas que já teve em si algumas rupturas também, né? Então, vamos lá começar nosso percurso de hoje com essa introdução geral, né, às vanguardas e um estudo desses precedentes. Eu peço que, se vocês tiverem dúvida, levantem a mão ou já coloquem no chat alguma pergunta que a gente tenta responder naquele momento, ou se eu estiver fechando algum raciocínio logo em seguida, ou ao final da aula. Sintam-se à vontade. Enfim, o ideal é que vocês participem mesmo, enfim, de todo esse percurso da aula de arte e cultura todos os sábados, né? Então, vamos lá, vamos começar esse caminho. Por que o nome das vanguardas europeias, né, em arte, esse tema que nós vamos estudar hoje, é vanguarda? Por que do nome vanguarda, né? Muitos de vocês já devem saber que vanguarda é um termo de origem militar, que significa um fronte, que significa a faixa primeira, né, de um determinado pelotão, e que recebe também os ataques primeiro, né? E por isso as vanguardas europeias se chamavam vanguardas também, porque elas estavam
à frente um pouco do seu tempo, em termos de academia, lógico, e também porque elas receberam muitas críticas. As vanguardas, elas foram muito criticadas, elas causaram muito escândalo, assim como nós vimos, e quem não viu ainda a aula de Semana de 22 vai ver, os artistas da Semana de 22 também causaram escândalo, né? E por isso o nome vanguarda, no sentido de pelotão da frente, que recebeu muitas críticas também. E qual era o contexto histórico dessas vanguardas europeias que tanto influenciaram a Semana de 22 no Brasil e que também, como eu falei, são um tema importante do Enem? O século XX, ele foi muito sacudido, ele foi muito marcado por novos modos de vida, por novos modos de ver o mundo. As novas tecnologias mexeram radicalmente na nossa noção de tempo e espaço, né? E concretamente, porque houve uma popularização de meios de transporte que já tinham sido inventados ou descobertos, né, muito antes, né, um pouquinho antes da virada do século XX, mas que se popularizaram, se comercializaram para a burguesia e para as pessoas que podiam pagar no início do século XX. Então, os veículos, os automóveis eram uma realidade, os aviões eram uma realidade, o Zeppelin era uma realidade, as motocicletas eram uma realidade, tudo isso aproximava as pessoas e o contato se dava, ou seja, o espaço foi de alguma maneira, revolucionado, né? O espaço entre as pessoas foi revolucionado porque as pessoas podiam se encontrar mais facilmente com esses meios de transporte, né? E o tempo também, o tempo se encurtou. E tudo isso altera o modo de ver, né, o mundo. Houve também 3 ou 4 contribuições muito importantes para essa ebulição tão grande que aconteceu no início do século XX, que vai marcar essas vanguardas. As vanguardas vão expressar exatamente essa grande mudança, essa nova maneira de existir, né? Um grande marco do século XX, que representa bem esse modo de ver o mundo, de estar no mundo, foi a contribuição que Freud deu para a cultura ocidental. Embora Freud ele esteja localizado, né, na psicologia, em termos de um campo de conhecimento, ele é uma figura cultural do Ocidente muito importante, né, e na Europa, a gente está falando de vanguardas europeias, e na Europa mais ainda. O que o Freud fez de tão significativo, de tão revolucionário, de tão saculejador do século, né, de mexer o século? Por que isso aconteceu? O Freud, quando ele começa as pesquisas dele, né, em psicologia, para conhecer mais sobre o inconsciente humano, de alguma maneira ele coloca em xeque, ele duvida da tão grande capacidade da razão humana que os iluministas apontavam como certa, né? Os iluministas eram grandes otimistas em relação à razão humana, né? Acreditavam que a razão humana seria capaz de levar o ser humano a um progresso infinito, moral, e também em relação às tecnologias, aos bens materiais que o homem poderia produzir para si mesmo. E o Freud, de alguma maneira, diz que a razão ela não é tão soberana assim na humanidade, né? Hoje, depois de tanto tempo passado do início das teorias freudianas, é muito comum a gente já admitir que as nossas decisões são muito pouco resolvidas no nosso plano racional. Já há estudos sobre isso, dizendo que as nossas razões são muito mais influenciadas por nossas emoções, outros estados de espírito, do que exatamente a razão, né? Mas, na época, foi uma grande descoberta, uma grande novidade, imaginar que, mesmo o homem sabendo que o melhor caminho a seguir pela razão seria aquele, ele, por algum motivo, não consegue, né, seguir aquele caminho. Como assim? Né? O que o Freud falou? Ele, claro, ele pegou casos clínicos, mas, por exemplo, em relação a determinados neuróticos obsessivos, né, que ele estudou, ele dizia, olha, esse homem é inteligentíssimo, ele sabe que ele já comprou aquele determinado pente, né, isso foi até um caso que ele, enfim, relata. Comprou o determinado pente, mas no dia seguinte ele tem dúvida
se ele comprou aquele pente, né? E vocês podem pensar, nossa, essa pessoa está completamente fora, né, do eixo, ela deve ter algum problema muito grave. É muito comum que pessoas, hoje em dia mesmo, tranquem a porta de noite, né? Isso às vezes acontece com alguns de nós. E depois de dormir, fala, gente, eu tranquei a porta mesmo, e levanta e tranca de novo, e vai checar e vê que trancou. Né? E dorme, e depois pode pensar, meu Deus do céu, está tudo trancado, né? Ou seja, esse é um comportamento que a razão não explica, porque a pessoa acabou de trancar a porta. Bem, o Freud traz toda essa, vamos dizer assim, essa falta de completa autoridade da razão na vida humana, né? E uma obra dele muito importante, que poderia cair numa proposta de tema de redação, de respeito a um texto que o Freud escreveu, que se chama Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Esse texto é muito importante culturalmente, né, para a cultura ocidental, para a cultura, enfim. E ele fala que o homem ele sofre 3 grandes golpes no seu narcisismo a respeito da própria razão. Né? O narcisismo é esse estado de espírito de um amor próprio enorme, de acreditar na própria potência, na própria capacidade, né? De uma forma muito, enfim, vigorosa. Né? O narcisismo seria mais ou menos isso. Mas que golpes são esses que o Freud diz que o homem sente? Esse tema é bastante importante e realmente seria até um tema interessante de redação. Nesse texto, uma dificuldade no caminho da psicanálise, de 1917, ele diz que a primeira grande ferida narcísica do homem foi lá com a Revolução de Copérnico, quando ele descobre que a Terra não... que o universo não gira em torno da Terra, mas é a Terra e outros planetas que giram em torno do Sol. Né? Isso já abala a autoestima humana, porque nós pensávamos que nós éramos o centro do universo. A segunda ferida narcísica que o Freud, nesse texto, aponta é a teoria do Darwin, né? Que diz que nós nascemos do desenvolvimento de um primata, né? É a teoria evolucionista do Darwin que nos liga aos animais. A nossa cultura, pelo menos a ocidental, sempre separou os homens dos outros animais pela racionalidade, né? Acreditando que a nossa racionalidade era uma coisa sensacional, né? Nós sempre nos elogiamos pela nossa racionalidade em comparação aos outros animais. Quando nós queremos xingar alguém em qualquer cultura, acontece de as pessoas usarem nomes de animais contra os outros, ou seja, e aí quando a gente de alguma forma ligado aos animais, nós temos aí uma ferida narcísica, segundo o Freud. E a terceira ferida narcísica, nesse texto do Freud 17, que ele aponta, é a própria psicanálise que ele criou. Né? Por que a psicanálise é a terceira ferida narcísica? Porque mostra ao homem racional que essa razão do homem não, vamos dizer assim, não é aquilo que manda na sua vida. Existe uma frase nesse texto de Freud que diz o ego não é mais o senhor da própria casa, algo nesse sentido. No sentido que a razão humana não é mais o que manda, porque as pessoas não tomam decisões, às vezes, só pautadas na própria razão. Então, há um inconsciente que faz com que as pessoas façam coisas que elas não gostariam de fazer, não desejariam fazer, e se fossem observar a sua razão, não fariam. Né? Então, isso faz as pessoas mudarem a forma de ver o mundo. Né? Então, eu já achava que a razão podia tudo, no início do século XX, a razão não pode tudo. O inconsciente também existe. Esse é um elemento que faz o século XX muito diferente dos que antecederam esse período histórico. Outro grande evento, né, que acontece no início do século XX e que sacode esse século e faz a vida mudar de forma que os vanguardistas vão captar essa nova forma de vida, é a teoria da relatividade do Einstein, que se choca com a noção de tempo e espaço que as pessoas tinham, né?
Então, a mudança da noção de tempo e espaço, que era newtoniana, com corpos pequenos, em espaços pequenos, vai ser toda mudada pela teoria do Einstein. Então, puxa, aquilo que eu tinha como certo e seguro não é tão certo e seguro, né? Também o pensamento do filósofo Nietzsche a respeito da verdade, né, a respeito dos fatos, né, ele tem um certo perspectivismo, isso é importante que vocês lembrem, se forem perguntados a esse respeito, em algum tema que envolva cultura e arte e filosofia também, né, o Nietzsche dizia que determinados fatos, na verdade, são interpretações do que aconteceu, que prevaleceram em detrimento, em prejuízo, com afastamento de outra interpretação, né? Então, aquilo que é a objetividade, né, o fato de uma forma absoluta que aconteceu, fica um pouco fragilizado, né? As pessoas começam a perceber que a verdade absoluta pode não ser tão absoluta assim. Tudo isso sacode o chão, né? Tudo isso faz com que o século XX seja um século que vai trazer uma vida muito distinta do que acontecia antes. O próprio pensamento de Marx, que foi até anterior a esse período, mas que se popularizou e que teve uma importante consequência no início do século XX, em 17, com a Revolução Russa, né, também é um pensamento de dissolução, também é um pensamento de fragilização de estruturas que se pretendiam, que se entendiam eternas, né? Quando o Marx diz, lá no Manifesto Comunista, que tudo que é sólido se desmancha no ar, ele está se referindo a classes sociais que todos achavam que seriam eternas, né? Na Rússia a gente tinha ainda feudalismo e servidão, que existiram por séculos, e ele está dizendo, não, olha, está tudo sacudindo, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. E em 17, em tese, né, na prática também mudou na Rússia. Então, foi um século de mudanças muito drásticas, e as vanguardas vão criar uma nova linguagem artística para expressar esse novo mundo, né? Esse novo mundo de tempo e espaço diferente, de razão colocada em xeque, né? Do racionalismo colocado em xeque, que é o do século XX, né? A questão da verdade, nada mais atual do que se colocar em xeque o que é a verdade ou não é verdade. Isso pode ser tema de vestibular, já deve até ter sido tema de alguns vestibulares, a questão do que se chama hoje de pós-verdade. Tudo isso foi do século XX e que até hoje, no século XXI, traz consequências em respeito à verdade, né? o que diz respeito à verdade, por exemplo, até os dias de hoje a gente sente, né, essas influências do que aconteceu de uma forma abrupta lá no início do século XX. Esse era o entorno, né? Esse é o entorno histórico, o entorno cultural dessas vanguardas que vão aparecer. Né? E quais vão ser as características dessas manifestações artísticas dessas vanguardas europeias? Aqui a gente está dando ainda uma introdução a essas vanguardas europeias, para depois a gente dar um passo atrás para saber o que antecedeu imediatamente essas vanguardas e que permitiu que elas existissem, para depois a gente, em outras aulas, falar especificamente de cada um desses movimentos. Né? A gente vai ver aqui ainda imagens, vamos ver quadros, para a gente poder associar autores e movimentos aos quadros, porque eles aparecem em Enem, por exemplo, em vestibulares, para a gente ir se ambientando, para a gente se acostumando enfim, com essas obras de arte e o que elas desejaram expressar. Né? Então, as vanguardas europeias, elas queriam desconstruir conceitos que existiam, eles queriam uma nova linguagem, como a gente acabou de falar, né? Elas rejeitavam padrões de beleza de arte que existiam, né? Os paradigmas do belo artístico da academia anterior, né? Até então. Elas vão tentar se libertar, porque as vanguardas elas não vão querer mais reproduzir objetos e a natureza. Elas vão querer expor questões, né?
por meios estéticos, elas vão propor questões e vão demandar a participação do observador. Então, a gente não vai ter mais uma apreciação passiva da arte, né? Uma arte que, numa perspectiva mais clássica, se desejava aprazível, agradável, não mais é uma arte agradável, essa arte moderna, a arte das vanguardas, pelo contrário, é uma arte de desconforto, porque convida o observador a refletir sobre alguma questão que está sendo colocada ali. E, às vezes, a técnica utilizada coloca a questão, às vezes o objeto, ou o não objeto retratado coloca a questão, mas isso vai ser a grande diferença dos cânones, dos paradigmas da arte clássica anterior, né? Eu vou trazer uma questão e o observador não será mais passivo. Eu vou convidá-lo a refletir comigo a respeito daquela questão, né? Quais são, então, os movimentos de vanguarda europeia? Então, aqui a gente está fazendo uma introdução. Na aula passada, vocês viram com o professor Bernardo o futurismo, ele chegou ali na vizinhança do futurismo também, a tratar um pouco do expressionismo, né? Que a gente está dando um passinho para trás para poder apresentar todos esses movimentos de vanguarda, para depois a gente tratar individualmente. O professor já se antecipou, já falou do futurismo, e nas outras aulas a gente vai falar de cada um deles, né? Esses movimentos foram o cubismo, talvez a gente não pode falar de uma gradação de importância, mas muito importante, o cubismo, o fauvismo, né, que, na verdade, tem esse nome por um galicismo, né? Esse nome fauvismo a gente vai ver que diz respeito a feras em francês, né, fauve, e se fala fauvismo mesmo em português, o abstracionismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo e o futurismo. Esse grupo de manifestações artísticas, cada um a seu modo, formam esse grupo considerado a vanguarda europeia, né? Agora, então, vamos começar a ver, né, falar um pouquinho do que antecedeu e já ver imagens para a gente já se localizar no que diz respeito aos artistas, as técnicas usadas, os objetos retratados. Vamos ver agora, começar a ver agora os precedentes da vanguarda europeia. Vamos tratar primeiro de precedentes históricos, né? E para depois entrar em precedentes artísticos, né, mesmo. Um precedente histórico muito importante para as vanguardas foi a fotografia e o cinema, que se popularizaram no início do século XX. Nós sabemos que a fotografia nasceu muito antes do século XX, mas houve uma popularização no final do século XIX, né, e uma ultrapopularização já no início do XX, as pessoas tiravam retratos familiares, as pessoas, enfim, o retrato já era uma realidade de todos, e o fato de a fotografia poder capturar totalmente, completamente, né, fielmente a imagem que se queria capturar, o objeto retratado, libertava a arte da obrigação de capturar objetos e natureza de uma forma naturalista e figurativista, né? O figurativismo diz respeito a um modelo, né, uma pessoa que está sendo retratada, né, e o naturalismo a exata correspondência do que está sendo retratado e o que está sendo pintado, né? A fotografia já podia fazer isso. Então, eu, artista, posso me dedicar a outros propósitos artísticos, ao lidar com a mesma imagem, mas eu posso, ao invés de querer tratar fielmente aquela imagem na minha frente, eu posso querer pensar na luminosidade em várias fases do dia, em relação àquele objeto desenhado, por exemplo. Fazer estudos sobre a cor em determinadas luminosidades e momentos do dia, por exemplo, né? Eu não estou mais preocupada exatamente em fielmente retratar a coisa. Isso já não preciso mais fazer, porque a fotografia já faz para mim. E o cinema também, né? A nova arte, que é o cinema,
como a fotografia foi trazido com a tecnologia, me libera de um naturalismo absoluto. Eu posso já, na pintura, começar a pintar coisas que não são idênticas à cena que está se passando na frente, né? Então, foi uma grande libertação a fotografia e o cinema para a arte moderna, né? E também para os precedentes das vanguardas, como a gente vai ver, né? Então, fotografia e cinema foram uma libertação para a arte nesse momento. Um outro precedente histórico que tem uma ligação com a geopolítica da época diz respeito a algo até que não é tão falado, né? Mas, eu digo, no segundo grau, nos últimos anos antes do Enem, né? Nas escolas, mas a arte oriental, em especial a arte japonesa, que entrava na Europa como uma moda, influenciou muitíssimo os movimentos que antecederam a vanguarda europeia e a própria vanguarda europeia por técnicas, né, que vão chamar a atenção deles e que, de alguma maneira, serão assimiladas. Né? Essas técnicas japonesas serão assimiladas. O que tinha acontecido? Como é que eu posso entender a entrada dessas obras, dessas xilogravuras japonesas na Europa? Como isso aconteceu? Né? Muitos de vocês podem estar pensando, nossa, eu pensava sempre que o Japão tinha sido muito fechado durante muitos séculos. Eu ouvi dizer que eles não tinham relação nenhuma com o Ocidente, né? E é verdade, né? É verdade, eles se fecharam muito tempo. No século XVI, houve um contato dos portugueses, por meio dos jesuítas, com os japoneses, e depois houve um fechamento muito intenso, né, do Japão, mas houve uma mudança política do Japão no século XIX, meados do século XIX, que fez com que a política japonesa mudasse em relação ao Ocidente. O Japão abre-se ao Ocidente, passa a fazer exportações, e esses produtos chegam na Europa, e aí começa a haver, né, uma exportação de marfim, de leques japoneses para a Europa, né, isso na segunda metade do século XIX, né, que torna popular uma gravura, uma xilogravura, né, japonesa, que é feita com placas de madeira e cores muito simples, né? Cores muito em bloco, muito simples, muito sem degradês. A gente vai ver, então, eu vou tentar já mostrar para vocês. Agora, a primeira imagem, só um minuto. A primeira imagem dessas estampas. É um quadro preto mesmo? Não. Deixa eu ver onde... eu acho que é aqui. A gente está vendo um quadro com fundo preto. Estou tentando... Será que eu vou... eu acho que vai ser pelo... Ai, meu Deus. Só um minutinho, um pouquinho de paciência. Eu não estou lembrando o caminho que eu fiz antes. Fica tranquila, é só você ir em compartilhar a tela, que aí você pode alternar, qualquer tela que você estiver alternando, você consegue mostrar. Se você escolher uma guia, só vai aparecer a guia que você está dividindo, igual estava antes. Então, vamos lá. Deixa eu ver essa aqui, que talvez seja isso. Isso. Isso mesmo. Agora, consegui. Desculpem, eu ainda estou... Então, essas são as estampas japonesas. Eu vou tentar diminuir, né? Ou dá para vocês verem bem?
Não, a gente não consegue ver bem, não. Acho que você vai ter que abrir os arquivos. Não, não se vê. Ainda não está. Não aparece a estampa japonesa. Ó, Não. aparece, mas está muito pequenininha, a gente não consegue ver. Talvez, parece que são arquivos que você precisa clicar para aumentar, ou não. Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês estão vendo. Ai, ai. Agora. O seu compartilhamento aí está em espanhol, não tá? Tá. Se aparecer assim, ó, tu pantalla completa, aí é a tela toda. Se for na ventana, é uma janela só. E se for na pestana, é só para você apresentar uma imagem, um vídeo. Deixa eu ver se é essa aqui. Não está aparecendo essa? Agora sim, está num tamanho muito bom. Aqui. Sim, agora vemos. Então, essas são as estampas. Desculpem a demora. Essas aqui são estampas até originais. Essa aqui é holandesa, tá vendo? Né? Elas eram chamadas ukiyo-e, e elas embalavam leques e chegavam na Europa, e as pessoas passaram a colecionar essas estampas. O Van Gogh colecionou, o Monet gostava dessas estampas, todo mundo se influenciou, era uma moda, né? E é que a gente vê, por exemplo, que o céu tá um cor de abóbora que não é naturalístico, né? Eu vou mostrar outra. Essa aqui também era um chocolate de Bruxelas, né? Com uma estampa japonesa, com essas cores que não são muito naturalísticas, né? O figurativismo não é perfeito, não há perspectiva, né? Isso eu gostaria que vocês percebessem, não há perspectiva, isso é o que chegou à Europa, tá? Agora, as japonesas, olha só, olha essa, árvores não são cor de abóbora, né? Cavalos não são cor de abóbora. O corpo humano, como esse aqui, né? Não tem exatamente esse contorno, né? E mesmo assim essas estampas japonesas faziam um enorme sucesso na Europa, né? Virou uma coqueluche, assim, uma febre. E por que os japoneses não tinham perspectiva, não faziam os contornos perfeitos? É porque eles não conseguiam, né? Tem até quem fale isso, mas isso já está superado, né? Em história da arte, porque os japoneses eles optaram por não fazer. Lógico que eles poderiam ter feito, né? A perspectiva, eles poderiam ter reproduzido uma árvore marrom, por exemplo, né? A gente não pode imaginar que eles não tivessem conseguido, mas eles faziam metáforas do real, ou eles simplificavam o real, e isso influenciou demais os europeus. Né? Já que eles estavam libertados pela fotografia e pelo cinema de ter que reproduzir exatamente o real, por que a gente não pode simplificar as cores do real, por exemplo? Tudo isso vai influenciar as vanguardas europeias. Olha aqui essa imagem, né? O céu muito sem muitos tons, né? Com 2 tons só, né? A figura não muito realista, né? Tudo isso influenciou muito. Aqui é outra estampa que chegou à Holanda. Está escrito em holandês aqui embaixo. Provavelmente era já de colecionador, né? De colecionador europeu. E os tons são pouco realistas, as figuras. Olha o ombro não está proporcional, enfim. Isso é algo que vai influenciar muito as vanguardas, né? Deixa eu ver agora se eu volto. Só um minuto. Interromper um compartilhamento. E aí eu volto ao nosso texto. Né? Então, essas imagens, né, do japonismo que rompiam com a perspectiva. O que a perspectiva faz? A perspectiva, ela torna tridimensional
um desenho que está num papel, que não tem fundo, não tem profundidade, né? Então, ela confere tridimensionalidade à bidimensionalidade de um desenho, né? E isso foi rompido. O que isso vai influenciar nos autores? Vamos começar com o primeiro autor, vou contar a primeira história dele, depois a gente vai ver as imagens para vocês perceberem exatamente onde ele é revolucionário, onde é que ele rompe com o academicismo e abre caminho para as vanguardas europeias. O Edouard Manet, né, e não Monet, Manet, ele muitas vezes é referido como impressionista, mas isso não é correto, não é preciso, né? Ele é um precursor do impressionismo, e isso foi cobrado numa questão que eu trouxe para a gente fazer junto aqui de vestibular. Por isso é importante que vocês lembrem que o Manet, Edouard Manet, ele foi um precedente das vanguardas, na verdade, né? Junto com o impressionismo, né? Ele abre caminho para o impressionismo, mas ele não está localizado no impressionismo, ele não faz parte do grupo dos impressionistas. Vamos conhecer um pouquinho da vida dele, o que ele fazia de diferente, né? A gente vai ver aqui que ele também, como as estampas japonesas, né? Ele também começa a romper perspectiva, ele começa a romper proporção, ele começa a usar cores mais simples, sem gradação, né? E isso vai causar escândalo também. Ele foi, vamos dizer assim, vítima de censura da época, né? Por ter causado escândalo. Então, o Monet ele tinha muito dinheiro, assim, no sentido de que ele era de uma família abastada, ele era filho de um homem de um alto quadro do Estado, né, do Ministério da França, e eles queriam que ele fizesse direito, ele não quis, não conseguiu, aí ele queria trabalhar na Marinha, ele até foi ser marinheiro, fez um curso prático. Nesse curso prático, ele veio para o Brasil, o Manet veio ao Brasil, se encantou com a luminosidade brasileira, da Baía de Guanabara, né, que era o estado da Guanabara, né, hoje é o Rio de Janeiro, e ele não conseguiu passar na prova da escola naval, e aí a família já um pouco agoniada, né, com isso, aceitou que ele fizesse arte, pintura, e aí ele estudou numa espécie de num estúdio de um pintor chamado Thomas Couture, né, e nesse ateliê ele discordou desse professor, porque ele não tinha tons intermediários de cores, de luz e sombra, né? E aí ele faz o primeiro quadro dele, que ele tenta expor num salão de Paris, que se chama O Bebedor de Absinto. Absinto é uma bebida alucinógena, né? Que até hoje, em alguns países do leste europeu, se vende, né? E aí ele apresenta, vou abrir para vocês essa imagem, e o Salão de Paris recusa esse quadro, né? Ele vai ser um homem associado a escândalos, aí recusa esse quadro porque acha uma figura, enfim, sem proporção, com uma sombra estranha, com formas estranhas. Vamos lá tentar. Vou abrir para vocês aqui. Não é esse. É aqui. Interromper compartilhamento. Ventana. Não é esse. Deixa eu entrar com essas estampas que eu tento abrir em outro lugar. Não, também não é esse. Espera aí. Aqui, ai, graças a Deus. Então, é o Manet. O Manet, ele foi um antecedente dessas vanguardas. Esse aqui é o bebedor, aqui embaixo, o Bebedor de Absinto.
Será que eu diminuo para vocês verem melhor? Sí, porque no se ve, profe. Ainda nada? No. Não. Meu Deus. Ah, deixa eu ver se eu já sei. Peraí, eu vou voltar lá. Agora eu vou conseguir. Consegui? Conseguiu. Sí, agora Então, reparem que a perna dele está meio desproporcional, está torta, essa sombra não está perfeita. O corpo dele está desproporcional, o pessoal achou aquilo um horror, um escândalo. O absinto está aqui pertinho, olha, esse copinho, tá vendo? E essa garrafa não estava com a sombra certa, não sei se vocês conseguem ver, que a sombra do corpo para a parede é de um lado e a sombra da garrafa é de outro lado. E aí o pessoal ficou, olha, tá errado, a perspectiva tá errada, desculpe. A perspectiva tá errada, isso aqui é horrível. E aí ele foi rejeitado no Salão de Paris. Mas ele continuou, né? Vou tentar, eu vou até mostrar outras. Ele depois apresentou essa aqui, essa tela, chama-se O Cantor Espanhol. E aí ele aceitaram essa tela. Essa tela ele já teve a melhor recepção com ela. E aí o Salão de Paris aceitou, né? Mas aí ele pinta de novo e é rejeitado de novo. Essa tela dele causou escândalo, não só porque tinha uma prostituta nua. Esse quadro é muito famoso, vocês devem lembrar dele, ele aparece demais em Vestibular do Brasil. Eu lembro dessa foto ter caído várias vezes, mas qual o problema dessa tela, que também foi rejeitada em outro salão, né? É o problema da proporcionalidade. Reparem que o gato ele não está numa proporção perfeita, exata da direção dessa cama. Esse travesseiro está meio torto em relação ao colchão, né? Enfim, tá tudo fora assim, de proporção, né? E fora o escândalo do corpo dessa prostituta. Ele se inspirou em Tiziano, né? Que é um pintor una italiano. pregunta. Não Así está como aparecendo. os japoneses, eles faziam assim, sabendo eles fazer, mas eles não faziam. O mesmo acontecia com outro pintor. Exatamente, Lumares. Ele não fazia porque ele não queria fazer. Porque ele já estava livre, ele não precisava respeitar a perspectiva mais. Exatamente isso. Eles estavam libertos. Ele queria essa imagem. Ele queria fazer uma imagem livre, né? Que não precisasse respeitar exatamente. Já respeitaram até ali, já tinha outros artistas que faziam isso. Ele poderia fazer, mas não queria fazer. Isso é o que todos os artistas modernos fizeram, né? E na vanguarda também. Mais para frente, foi ótima colocação, porque, por exemplo, o Picasso no cubismo, que a gente vai ver em outra aula, ele desenhava uma figura perfeita. O naturalismo dele e o figurativismo dele era perfeito. Ele era um excelente aluno, mas ele não queria mais aquilo. Então, ele decupou, ele desagregou a imagem dele, né? Ele abriu a perspectiva no cubismo, a gente vai ver mais para frente. Mas é exatamente isso, né? Que esses autores faziam. Então, deixa eu mostrar uma outra imagem que é muito importante dele, que vocês provavelmente conhecem. Já apareceu com certeza em algum lugar. Essa é a pintura mais conhecida dele, do Manet. Provavelmente vocês já conhecem. Chama Almoço na Relva. Essa tradução ela está mais próxima do português de Portugal, porque relva no português europeu é grama. Se fosse uma tradução do português brasileiro, seria almoço na grama. E ela causou um escândalo danado, essa imagem, né? Também foi criticado. Por quê? Porque os homens estão vestidos, né? E a mulher está nua. E acharam que aquilo era um disparate. Ele foi um homem considerado, um pintor considerado
escandaloso, né? E a última, deixa eu ver se essa é a última mesmo. Não, a penúltima obra dele, vocês conhecem essa com certeza também, né? O Tocador de Pífaro também foi recusado num salão, né? E é conhecidíssima hoje essa obra, né? Valiosíssima, mas reparem que não é naturalística, né? Não é naturalista, não é figurativista, o fundo dela é apagado, né? Não tem fundo, né? Não é o caso de terem colocado aquele fundo falso de fotos hoje, não. Ele quis isso, né? O contorno da imagem, mas vejam que isso não vai ser um impressionismo ainda. A gente vai ver imagens impressionistas e vai perceber que isso não é impressionismo. Pelas pinceladas, a gente vai ver que não é impressionismo. O impressionismo vai se servir de uma técnica muito específica em que a cor é misturada na tela, com pinceladas, uma em cima da outra. E aqui não tem isso, mas ele foi precursor quando ele coloca tons sem sombras, né? Cores simples, esse preto sem nenhuma sombra, né? A gente nem vê a voltinha do braço, enfim, o fundo, sem existir, ele já está rompendo com regras da academia, né? Esse é o Tocador de Pífaro, e esse é o último quadro que eu trouxe, porque ele é muito famoso também. É a execução de Maximiliano, ele fala da execução de Maximiliano no México, né? E também ele rompe aqui com, né, as pessoas que estão no muro estão meio apagadas, meio deformadas, né? O rosto de quem está do lado do executado está meio apagado, o rosto do executado está meio apagado, enfim. Isso já é um rompimento bem grande com as regras da época. Deixa eu voltar, então, aqui ao nosso percurso. Interromper. E aí a gente volta, né? Esse foi, então, o Manet. Ele morre muito cedo, ele morre com sífilis, com 51 anos, né? Mas ele teve essa história de ser excluído, recusado, né? Nesses salões oficiais, mas ele insistiu, né? Ele insistiu e criou, junto com outras pessoas, uma coisa muito importante, o Salão dos Recusados. Isso foi muito interessante, porque se eu tenho uma academia e todo mundo aceita as regras da academia, enfim, eu não vou ter ali uma arte paralela. Ele cria com outras pessoas o Salão dos Recusados, ou seja, ele fala assim, não, nossa arte vai existir, vai ser exposta e vai ser exposta no Salão dos Recusados, que foi ali que ele expôs o Almoço na Grama, o Almoço na Relva, né? Que talvez seja o quadro mais famoso dele, né? Enfim, ele foi um antecedente muito importante da vanguarda. Ele não foi exatamente impressionista, ele foi um precursor do impressionismo. Agora sim a gente vai falar um pouquinho do impressionismo e depois trazer imagens para vocês, né? O Manet, a gente viu que ele trabalhava, ainda que não na perspectiva que todo mundo conhecia antes, né? Ele trabalhava a luz e sombra, né? As cores, e ele influenciou por essa observação que ele fazia de luz e sombra, que ele botou diferente no quadro dele, ele influenciou muito o Claude Monet, né? O Manet, né, que é um pré-impressionista, né, um precursor do impressionista, vai influenciar um impressionista muito importante, que é o mais conhecido do grupo dos impressionistas, que é o Claude Monet. E o Claude Monet desenvolveu com o grupo dele, né, que a gente já vai indicar, né, cujos integrantes a gente já vai indicar, ele desenvolveu uma técnica de pintura chamada de impressionismo. Agora, eu vou mostrar uma pintura para vocês entenderem por que o nome é impressionismo e conta a história atrás disso. Vamos lá. Aqui. Profe, eu não sabia que existia um Manet e também um Monet.
Pois é, isso é muito importante, porque os dois são famosos, os dois caem em vestibular, e os dois são diferentes. Mas pelas imagens, a gente tem memória. Se você viu a imagem, talvez você veja, você vai lembrar, o impressionismo é cheio de pontinho. Esse não tem pontinho, não é o Monet. O Monet é o dos pontinhos. A gente vai ver. Aqui... Monet é sim, muito famoso. Assim, eu não conheço muito, mas é escutado. Mas Monet não. Exatamente. Ele é importante também. Vamos aqui abrir o Monet agora, que é muito famoso, como você falou. Olha só esse quadro. Impressão Nascer do Sol. Profe, nós estamos... Não sei. Já sei. Fiz errado de novo, já vou. Eu abri para mim, não para vocês. Espera aí. Já vai. Agora vai. Olha, esse aí. Impressão Nascer do Sol. Né? Esse quadro deu nome para o movimento impressionista. É uma cena marinha, é um mar com barcos, mas os traços são tão caóticos, as pinceladas, não sei se vocês conseguem perceber, que tem um monte de pincelada, né, e não tem muito contorno. E aí, o que aconteceu? Um outro pintor, eu vou ter que agora voltar lá ao texto, um outro pintor crítico do Claude Monet, disse o seguinte a respeito dessa tela quando ela foi apresentada. Ele disse assim, meu Deus, um papel de parede é melhor do que isso. Ele falou, um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Foi o pintor e escritor Louis Leroy, né, que disse ironicamente isso. Aí, o que o Monet fez? Ele disse, pois é, isso que nós fizemos nessa tela, né, isso que eu fiz nessa tela, né, impressões, eu vou dar o nome que esse crítico me deu, que ele disse, o impressionismo de Monet, né, é ruim, o impressionismo de Monet não vale muito e tal. Ele disse, pois é, então nós temos o nome de impressionismo. O Monet aceitou o nome e disse, olha, inicialmente é pejorativo, mas agora eu vou achar ótimo. Somos impressionistas, é o que nós somos, eu e o meu grupo. Né? E quem é esse grupo do Monet? Vou contar um pouquinho a história dele, né? Sempre a gente localizando no tempo e espaço numa história, às vezes a gente retém mais a obra, quem foi ele, né? O Monet, ele chegou a cursar a universidade, né? Mas ele não gostava nada desse tradicionalismo da pintura acadêmica, né? E aí ele foi estudar num estúdio francês, e tinha isso de ter uns ateliês, uns estúdios de pintor que ensinavam para outros pintores. E esse estúdio era um estúdio famoso na época, chamado Delaroche, e esse professor dele era Charles Gleyert. Esse Charles Gleyert ensinou para muitos pintores da época, e lá nesse estúdio ele conheceu outro impressionista importante, chamado Camille Pissarro. Camille Pissarro e o Auguste Renoir, que é o outro grande pintor impressionista, né? E ali eles fizeram um movimento, eles criaram essa técnica de pintar o efeito de luzes com pinceladas rápidas, né? Umas em cima das outras, gerando tons de cores, que essas cores elas tinham relação com a luminosidade. Por isso que o Manet é importante, porque ele fez estudos de luminosidade. E aí os impressionistas pegaram essa questão da luminosidade e quiseram reproduzir cenas com essa técnica nova da pincelada. O que eles faziam de diferente? Ao invés de misturar tinta na paleta, vocês devem ter algum dia visto um pintor, eles têm uma paleta, botam um dedinho e misturam lá, né? E depois pintam a tela. Eles misturavam na tela. Eles misturavam na tela e de longe você via determinado tom que expressava uma certa luminosidade, né? Era essa uma certa técnica, né? E aí ficavam manchas de cor, né? Manchas de cor sem muita definição, sem muito contorno, mas que de longe se via com uma luminosidade de determinado momento do dia, né? Ele fez séries, ele estava interessado
o Monet, né? Ele estava tão interessado em luminosidade que ele fez séries de pinturas. Ele pintou, ele ficava numa casa que tinha uma ponte e tinha pareciam umas vitórias régias, mas que se chamam nenúfares. Vitórias régias são aquelas, essas flores são aquelas, não são flores, são folhas verdes que ficam em cima da água, apoiando. Sim, Vocês conhecem? sim. Exato. Ele se encantou com aquilo, realmente era lindo, vocês vão ver. E aí ele fazia em vários momentos do dia, com luz assim, luz assado, e ia mudando e fazia séries. Ele fez séries. De uma catedral de Rouen também, ele fez séries conforme a luminosidade. De Rouen eu trouxe uma só, dos nenúfares, que são essas folhas que boiam na água, eu trouxe uma série, para vocês conhecerem como ele fazia. Só um minutinho. Aqui. Esse era o lugar onde ele estava, tá? A ponte japonesa dessa casa, onde tinha esses nenúfares. Olhem as pinceladas. Olhem as cores. Tudo isso expressava um momento de luz do dia. Podia ser outono, não sei, ficava meio cor-de-rosa, meio cor de abóbora, né? Mas isso não é realista. Isso mostra muito mais o efeito da luz do que, de fato, como os objetos estavam ali, né? Essa é a ponte dos nenúfares, mas essa é a Catedral de Rouen, com uma sombra durante um dia. Reparem que não tem contorno. São montes de pinceladas. É uma pintura? É uma pintura dessa Catedral de Rouen. Impressionante. Pois é. E aí, reparem que a sombra, ele não desenha riscando, é pincelada em cima de pincelada. Pincelada em cima de pincelada. Isso é o impressionismo, né? É a impressão que eles têm com a luminosidade, e claro que tem uma coisa subjetiva também nessa impressão, né? Mas eles não têm contorno, eles estão interessados na luz e numa certa técnica nova. Olha, reparem que a novidade do século para eles, né, vem na novidade da técnica. Os impressionistas, reparem, eles não mudam muito o objeto que está sendo desenhado, né? Eles continuam pintando o que os clássicos sempre pintaram. Os clássicos sempre pintaram igreja, os clássicos sempre pintaram jardins, os clássicos sempre pintaram flores, mas eles vão pintar de uma forma, uma técnica revolucionária. Esse é o traço dos impressionistas. Eu vou mostrar a série dos nenúfares para vocês. Olha só. Esse é o nenúfar. Essa parece que foi de manhã. Calma, eu vou interromper e botar. Não dá para ver. E eu acho que eu vou botar de novo. Não se preocupe, peraí. Achei que eu tinha errado. Vai dar certo. Isso, reparem, olha, numa hora do dia que muda completamente o tom da cor. Então, você vê que eles estudam a cor e sabem que a cor tem a ver com a luz e a hora do dia e etc. Olha lá, são séries que ele faz. Olha que lindo. Tá vendo? A primeira parece assim de manhã e a outra parece assim como de tarde, não sei. Exato. E eles conseguem ver a pincelada forte, como se fosse como se tivesse sobrepondo uma demão, uma demão de tinta em cima da outra. Então, é isso que eles fazem. Agora, olha a ponte. Outros nenúfares, olha que lindo. Não tem um contorno. Eles não fazem um contorno. Tudo na técnica da pincelada. É outro nenúfar, os nenúfares que ele pinta, né? Agora vamos voltar lá para nosso percurso. Então, esse foi o Monet, né? Quando vocês virem uma imagem do Monet na prova, eu acho que facilmente vocês vão lembrar dele, né? Do nome maior desse grupo, né? Pode dizer maior, porque o Renoir também é tão festejado, né? Mas ele encabeçou, porque ele fez o quadro que deu nome. Lembrem disso, aquela impressão,
imagem marinha que o colega, que o pintor criticou, e chamando ele de impressionista, foi o que deu o nome, né? Então, esse é o Monet. O Pissarro, que era colega dele também, que se encontrou nesse ateliê, ele tinha como aluno um pintor que a gente vai falar daqui a pouquinho, chamado Gauguin, importantíssimo também, que também sempre cai em vestibular, alguma coisa de Gauguin. Ele é muito... As pinturas dele são muito lindas, com certeza vocês conhecem, pelo menos uma delas se conhecem, com certeza, né? O Pissarro, eu vou mostrar para vocês a obra desse outro colega, né, do Monet, e ele recomendava ao Gauguin, que a gente vai ver mais para frente, que ele usasse a cor no estado puro. Reparem como eles têm uma questão com as cores, mais do que objeto que estão representando, né? Esse Pissarro que eu vou mostrar agora, ele deixou-se influenciar por Cézanne, outro que a gente vai ver agora também, e influenciou Cézanne também, né? E ele, em outro momento, ele vai se tornar um neo-impressionista. A gente já vai ver o que é um neo-impressionista, né? Do Pissarro, duas obras se destacam muito, que é o Boulevard Montmartre de noite e a Ponte Nova. Já vou mostrar para vocês. Esse que eu vou mostrar agora é o Pissarro. Amigo e colega do Monet e do Renoir também. Só um minuto. Vou ter que abrir o Pissarro. Vocês estão vendo? Ou eu ainda não coloquei? Não estamos vendo. Então, só já vou. Vai. Pissarro. Abrir. Deixa eu ver agora. Gente, por que eu não estou conseguindo esse? Camila, você consegue me ajudar? Eu estou abrindo para mim e não consigo... É porque seria melhor você colocar assim, você abre para você, aí você compartilha como abrir uma guia. Aí essa guia você escolhe ser a que está o arquivo aberto. Tá, vou fazer isso agora. É pestaña que aparece aí. Uma pestaña é uma guia. Mas isso não apareceu aberto, não. Ou então você compartilha a tela, e aí quando você alternar de uma página para outra, aparece também. Agora, está aparecendo não, né? Agora está aparecendo, mas você precisa clicar para a gente poder ver. Será que vai aparecer? Olha, ainda não apareceu não, está aparecendo só os arquivos pequenininhos. Eu acho, espera só um minuto. Eu acho que agora vai. Agora vai. Ah, não, esse é o Monet, meu Deus. Eu não tô conseguindo reproduzir o que eu já fiz. Tenta compartilhar com a gente a tela inteira, que aí se você mudar, se você alternar, a gente consegue ficar em qualquer tela que você tiver. E aí, se você, por exemplo, para em uma tela em que está o arquivo aberto, a gente consegue ver esse arquivo. Agora nós estamos vendo a gente. Isso, se você clicar em qualquer tela e agora a gente consegue ver. Por exemplo, tem um documento ali em cima. Se você clicar nesse documento, a gente consegue ver. Isso, agora sim. Ai, consegui. Que bom. Desculpa, gente, a minha inabilidade. Então, esse é o Pissarro.
reparem, ele também é claramente impressionista, né? Esse é o Boulevard Montmartre de noite. Olha lá, as pinceladas. Não tem uma linha, né? O asfalto é todo pintado a pinceladas, né? Conforme a luz que eles estudam, né? Vão fazendo a graduação por pinceladas. Esse é o Pissarro, e essa é outra imagem dele. Reparem também, dá para ver bem a pincelada dessa Ponte Nova, de 1902. Né? O céu, as nuvens, toda nessa técnica, essa técnica impressionista, né? De pinceladas. Então, vamos voltar aqui. Pronto, acho que aqui eu consigo voltar. Então, esse foi o Pissarro, né? E o Renoir é muito importante. Vou contar a primeira história dele, porque talvez seja o pintor, ao lado de Monet, que vocês mais conhecem do impressionismo. O Renoir, ao contrário de vários outros pintores, ele não era rico, ele não vinha de família com dinheiro. O pai dele era um alfaiate, né, modesto, ele precisava de dinheiro, ele era um pintor que realmente precisava pagar as contas com a pintura, né? E aí, o que ele faz? E isso importa até no sucesso do Renoir. O Renoir, ele teve mais sucesso do que os outros, né, do grupo dos impressionistas. Porque ele resolve fazer retratos para a burguesia. E ele faz encomendas, e ele cobra, ele ganha dinheiro fazendo retratos de família para a burguesia, né? E vamos tentar ver agora uma imagem dele, que foi o primeiro quadro que fez ele fazer sucesso. Renoir. Deixa eu ver se abre. Não aí abre, a né? mesma coisa, você compartilha a tela com a gente, e aí se você for no arquivo aberto, todos vemos. Tá. Deixa eu ver aqui. Estão vendo, não? Agora ainda não. Não? Então... Meu Deus. Agora você vai apresentar alguma coisa para gente. E aí? Será? Você pode colocar... Você colocou como apresentar a tela? Porque aí na sua opção aparece assim, ó, a pantalla completa. Aí a tela. Não é uma ventana, é uma pantalla completa. Que aí, se você mudar de tela, a gente vê. É uma pantalla completa. Eu coloco, mas eu não consigo escolher uma imagem quando eu boto ela completa, sabe? Clica, aí você já está com a imagem aberta, não está? Aí, ó. Agora a gente está começando a ver. Se você for no arquivo, a gente vê. Isso, agora a gente está vendo. Aí tem que ver onde que está o desenho aí. Pronto. Agora a gente a gente só está esperando abrir, mas já dá para ver. É esse aqui. Isso. Uhum. Esse aqui. Desculpem. Esse aqui foi o retrato que fez ele famoso, né? É impressionista, é uma cena burguesa, né? Da senhora Charpentier e as suas filhas. E aí começou uma moda de ter retratos do Renoir em casa, e aí ele conseguiu ter sucesso profissional e uma certa fama muito mais que os outros impressionistas que eram mais criticados por serem
revolucionários, né, na técnica, mas ele usa essa técnica também, ele é impressionista, mas ele consegue esse sucesso. Vamos ver agora outras. Essa tela é muito, muito conhecida, rosa e azul, muito conhecida. Eu já vi cair em vestibulares de décadas anteriores também, para falar do impressionismo, né? A técnica é a mesma, mas são retratos, né? São retratos e com que ele consegue se tornar famoso. Esse aqui também é bem famoso, essa tela, Dança em Bourgeois. Deixa eu ver, essa daqui também é importante, Dança no Moulin de la Galette. E essas são as obras mais... tem muitas, né? Mas eu escolhi porque elas aparecem muito, né? E aí, vocês, as vendo, né, já vão identificar do que se trata, né? De que esse é o Renoir, né? E que ele era impressionista. Muito bem. Esses eram, então, o grupo dos impressionistas, né? Que vieram depois de Manet, que os ajudou com essa questão da luz e sombra. Mas o impressionismo ele foi mais revolucionário por alterar a técnica, por criar essa técnica, uma técnica nova, como era o século, né? Era algo novo, do que ter um novo objeto representado. Os objetos eram os mesmos, só que a forma de pintar é que era diferente. Então, lembrem disso para a prova. O pós-impressionismo, né? É que traz um grupo de pintores que não forma exatamente o movimento como o impressionismo formou, que tinha nome, eles respondiam pelo nome, eles diziam, sim, somos impressionistas, né, reconheciam que eram desse grupo. Os pós-impressionistas, não. Eles são caracterizados, né, esses pós-impressionistas, com um rompimento completo com o naturalismo. O que isso quer dizer? Eles não vão nem respeitar mais as cores dos objetos reais. Eles vão, por exemplo, alterar a cor de um cachorro por um cachorro cor de abóbora, que não existe, por exemplo, né? Eles estão forçando os limites da realidade, né? Eles avançam mais, e eles vão ser ainda mais importantes para os vanguardistas que a gente vai estudar, né? Cada um deles, de que eu vou falar agora, influenciou de um modo importante os pintores das vanguardas europeias, né? Então, eles rompem com o naturalismo, né? E modificam o real. Eles não reproduzem nem com técnica diferente o real, como é o caso do impressionismo. O impressionismo, de certa maneira, retrata um real num certo momento do dia, um real sob certo sol, um real, né, com uma técnica diferente de pinceladas, mas é um real. A gente não vê um cavalo cor de abóbora, como a gente viu nas estampas japonesas, e a gente vai ver aqui um cachorro cor de abóbora, um rio vermelho, por exemplo, né? Então, vamos conhecer esses pintores que não faziam um grupo entre si, cada um tinha um estilo, mas se conheciam, se influenciavam, mas não era um movimento, eles eram os pós-impressionistas. Aqui eu vou fazer uma consideração importante. Um desses autores é o Van Gogh. Muitos falam que ele é um expressionista. Ele não é exatamente um expressionista na história da arte. Ele foi um artista, perdão, que influenciou obras expressionistas alemãs, né? Ele foi um precursor também do expressionismo, mas ele era um pós-impressionista, tá bem? Então, vamos falar desses artistas que são pós-impressionistas. Gauguin foi um deles, né? Gauguin foi um artista que teve uma imensa influência no fauvismo, que a gente vai estudar mais para frente. O fauvismo que teve o Henri Matisse como um ícone. O Gauguin influenciou o fauvismo, né? Vou falar dos três, e aí depois a gente já olha as obras dos três. Cézanne influenciou também o Pablo Picasso e o cubismo. Pablo Picasso e o cubismo foram influenciados por Cézanne.
E o Van Gogh, como eu falei, que é um pós-impressionista, ele influenciou as obras da vanguarda expressionista, ele não era exatamente impressionista. Vamos ver, então, os traços dele para vocês verem a diferença dos impressionistas. Os impressionistas, eles tinham uma técnica diferente, luz, né, as cores, mas aqui é mais do que isso. Aqui o real está sendo alterado para expressar um estado de espírito, uma ideia do mundo, alterando o real, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo. Vamos ver, então, primeiro o Paul Gauguin. Aí é a mesma coisa, você tem que compartilhar a tela para a gente ver a imagem que estiver aberta. Tá. Tá, consigo aqui. Agora deu. Consegui? Uhum. Paul Gauguin. Alguns de vocês já devem ter visto essas imagens. Tem uma que com certeza vocês viram, a última. Com certeza, é muito pop, é muito famosa. O Paul Gauguin, ele é filho de uma peruana e um francês, e o francês deixou a França quando o Napoleão III subiu ao poder, e ele foi, enfim, foi de barco, viver no Peru, só que o pai dele morreu, e ficou a mãe, ele volta para a França, trabalha com o mercado financeiro de valores, né, de ações, a bolsa quebra, e aí ele resolve viver na boemia. E se encanta pelo exotismo e quer morar no Tahiti, e vai morar no Tahiti, e essas são as mulheres do Tahiti, que ele pinta, né? Como não é realista. Vocês percebem como o figurativismo não está presente aqui? Quer dizer, é figurativista, mas não é realista, né? Os pés, a mão é muito maior, né, do que seria na realidade. O que está lá atrás, né? Tem um céu que não tem cor de céu, né? Enfim, ele já vai mudar as cores dos objetos, né? Esse quadro é muito famoso, muitos de vocês podem não conhecer, mas ele é muito falado em história da arte, é a visão depois do sermão, né? Aqui é interessantíssimo que mulheres fiéis, né, foram para a missa, ouviram esse sermão sobre Jacó e lutando com um anjo, e aí elas começam a refletir sobre esse sermão, só que olha que coisa interessante, ele pinta a imaginação conjunta delas. Olha como isso pode acontecer. As três estavam pensando sobre o sermão juntas, as três estão vendo a imagem, a imaginação conjunta, né? Isso seria muito interessante se existisse. Mas essa é uma quebra de realidade muito interessante. As três estão pensando sobre o sermão juntas, né? E o chão é de um vermelho que não existe, né? Na realidade. Tem um boi que tem uma proporção muito estranha ali perto. Enfim, é muito famoso esse quadro também. Esse é muito famoso, é o Cristo Amarelo. Ele retrata um Jesus Cristo amarelo, né? Aí vocês já veem que ele quebra, né, com a realidade, né? Nenhum corpo é amarelo, deixa amarelo, né? Enfim, e as formas não são realistas, as proporções não estão observadas, né? E esse aqui eu coloquei, esse quadro, Pintor de Girassóis, porque ele era amigo do Van Gogh. E ele pintou o Van Gogh, esse é o Van Gogh, né? E só para mostrar que eles tinham relação entre si, mesmo não seguindo a mesma linha. Ele é do grupo, né, dos pós-impressionistas, eles eram amigos entre si, um pintava o outro, mas eles não eram do mesmo movimento. Então, esse é o Van Gogh, o Pintor de Girassóis, do Gauguin. E até o Gauguin se envolveu, desculpa, voltando aqui com o Van Gogh, uma curiosidade, a questão da orelha do Van Gogh ter sido cortada, parece que o Gauguin estava na cena desse evento trágico na vida dele, né? Ele realmente foi uma pessoa que participou de uma parte importante da vida do Van Gogh. E esse quadro que eu acho que vocês já viram alguma vez, ele é muito famoso, ele está no Museu d'Orsay, e talvez seja o quadro mais referido, né, do Gauguin, quando se fala assim, o Pintor Gauguin, vários
vários vestibulares. Aparece essa imagem de tahitianas idealizadas. Reparem, quando eu falei que o pós-impressionismo ele rompia com a realidade num nível de misturar o que era imaginação com a realidade, é isso aqui. Não só do objeto pintado, porque não existe um rio vermelho, como vocês estão vendo, não existe cachorro cor de abóbora. Lembra dos cavalos cor de abóbora, lá das estampas japonesas? Como essa influência realmente passou por todos eles, né? E eles se conversavam entre si, enfim. Esse é um quadro muito importante do Gauguin, com essas cores, né? E ele influencia o Matisse, que é do Fauvismo, né? A gente vai ver. Essas cores vão estar presentes lá também. Depois, quando a gente estiver nessa aula, eu vou lembrar dessa pintura, né? Para a gente fazendo as ligações. Então, voltando aqui ao nosso percurso. Esses, então, foram os pós-impressionistas, né, que não faziam um grupo exatamente com as mesmas tendências, mas se conheciam, eram muito importantes, né? E depois do impressionismo, alguns impressionistas, como o Camille Pissarro, né, que a gente viu aqui, eles se tornaram, eles se aprofundaram nessa técnica da pincelagem, né, dessas pequenas demãos de pinceladas uma em cima da outra, para criar o pontilhismo, né? O pontilhismo é uma técnica do neoimpressionismo. O Camille Pissarro, ele era impressionista e passou pelo neoimpressionismo, né, pelo pontilhismo, e a pessoa mais importante do neoimpressionismo, que eu trouxe para vocês, eu resolvi trazer um só, porque, na verdade, tem o Pissarro, tem o Signac, né, que não é tão importante, enfim, na história sempre são importantes, mas mais lembrado é o Georges Seurat. Georges Seurat é o mais lembrado. Ele pintava com essa técnica do pontilhismo, e vocês vão ver como é um pouco diferente do impressionismo, é um aprofundamento do impressionismo. Vocês veem que ali tem os princípios do impressionismo, mas levados ao máximo, ao paroxismo, né? E esse Georges Seurat, eu já vou falar um pouquinho dele e a gente já vê a imagem. Esse Georges Seurat, desculpa, não é Seurat, é Seurat, ele aproxima a arte de tecnologia. Por quê? Ele resolve fazer meticulosamente, sistematicamente, pontinhos, sem ser pincelada, mas pontinhos meticulosos, um em cima do outro, formando tons de cores e formando contornos, sem fazer o contorno propriamente dito. Lembra os pixels, lembra uma figura pixelada. Olha que interessante, né? Antes da gente falar tanto de pixel, o pontilhismo lembra muito o pixel da imagem digital. Então, ele vai decupando, ele vai decompondo, né, as cores em pequenos, em micropontos, para, de longe, né, se ver uma determinada imagem. Isso tinha no impressionismo, antes do neoimpressionismo, né, de longe você via os contornos das pinceladas, essa distância conseguia isso, e aqui ele vai ao máximo desse efeito óptico. O neoimpressionismo quer o efeito óptico de os pontinhos fazerem a imagem de forma parecida com o que a gente tem com os pixels, mas na época nem se pensava, porque não tinha essa tecnologia. Mas é isso. Vamos dar uma olhadinha, né, nessa obra que vai ser Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, do Georges Seurat. Eu vou abrir para vocês verem essa técnica do pontilhismo. Só um minutinho. Georges Seurat. Ainda não está, eu vou voltar aqui, interromper, e aqui já vai estar na janela. Quer ver? Aqui, pronto. Vocês veem, Georges Seurat? Dá para ver.
Ótimo. Então, eles são micropontinhos, né? Que nem parecem de longe, né? Parece que ele pintou, mas essa é a técnica do pontilhismo, né? E as figuras são menos realistas ainda do que no impressionismo, reparem, né? Elas são mais deformadas, né? Mais parecendo desenho animado, né? Parecendo desenho, que não é realista, né? E esse é, então, o pontilhismo de Georges Seurat. Então, agora nós vamos fazer as questões do Enem exatamente com o que a gente estudou hoje. Vamos testar nossos conhecimentos. E todas as perguntas foram vistas por nós, né? E aí, vamos respondê-las agora, tá? Essa primeira pergunta de universidade, né, do Piauí, 3 personalidades artísticas ímpares do final do século XIX, cujos estilos, caminhos trilhados abriram novas fronteiras, né? Ou seja, estão aqui falando de precursores, né? De precedentes. Tais nomes provieram de um momento artístico bastante heterogêneo, de múltiplas influências. A busca por um novo modo de ver e interpretar o mundo, a gente falou disso, era um mundo novo, era um mundo cheio de incertezas, e a arte vai incorporar essa nova forma de ver o mundo com nova forma de fazer arte, né? Então, novo modo de ver e interpretar o mundo foram marcas particulares. Marque a opção correta que contém a sua origem, nome dos artistas e os caminhos por eles abertos. A gente tem que entender essa pergunta. Eles querem saber qual foi o movimento, o artista desse movimento e o movimento posterior que ele influenciou, né? Então, o movimento, o artista desse movimento e o movimento posterior que ele influenciou. Ele foi precedente de quê? Então, vamos lá. A primeira é pós-impressionismo. Van Gogh influenciou o expressionismo, Gauguin influenciou o fauvismo e Cézanne influenciou o cubismo. Nós acabamos de ver isso, né? Essa está bem fácil. O que a gente falou do Van Gogh? Lembra que muitos falavam, ele é expressionista? Não, ele foi precursor do expressionismo e ele era um pós-impressionista. Tá certo que Van Gogh era um pós-impressionista que influenciou o expressionismo? Tá. Gauguin, lembra que eu falei das cores que iam aparecer em Henri Matisse no fauvismo? Gauguin influenciou o fauvismo. E Cézanne? Cézanne, nós não vimos Cézanne. Só um minuto, eu preciso mostrar para vocês. Um minutinho. Senão vocês não vão ter memória imagética para a prova. Só um minuto. Aqui. Um segundinho, Cézanne. A gente vai entender por que ele influenciou o Picasso. Ainda não conseguimos ver. Eu sei. É que primeiro eu abro para mim e agora ele vai aparecer. Aqui, vai. Olha lá. Esse é o Cézanne. Reparem bem nessas pinceladas dele e nessas cores. Quando a gente vir o Picasso, a gente vai entender por que ele influenciou o Picasso e o cubismo. Esses traços nessa direção e essas cores, esses tons de azul. Monte Santa Vitória. Foi exatamente nesse período, de 1904 e 1906, que ele fez telas que influenciaram o cubismo. E aqui essa outra imagem. Lembrem dela e desse tom de azul, que a gente vai ver algo muito... vai ver uma influência disso no Picasso. Banhistas, 1906. Tá bem? Então, vamos voltar à nossa pergunta do vestibular. Que era, né? Qual o movimento e que artistas desse movimento influenciaram que outros movimentos posteriores. Pós-impressionismo, Van Gogh influenciou o expressionismo, Gauguin influenciou o fauvismo, Cézanne influenciou o cubismo de Picasso, lembrem disso? Sim, é verdadeira. Eu tenho que já dizer, a gente acabou de ver, a A é verdadeira. Vamos olhar as outras para ver que nomes a gente não conhece
ou seja, que a gente não viu nessa aula, que já podem excluir a pergunta, né? Impressionismo. O impressionismo teve que artistas que influenciaram movimentos posteriores, né? Impressionismo. O Seurat era do impressionismo ou ele era daquele pontilhismo, que era um pós-impressionismo, que era parecido com Pixel, né? E não foi ele que influenciou o cubismo. Quem influenciou o cubismo foi Cézanne. Então, está errada por isso, né? Van Gogh não estava no impressionismo, ele era um pós-impressionista. Ele não nós não vimos Van Gogh, só um minutinho. Vamos olhar o Van Gogh só um minutinho agora. Que é importantíssimo a gente ter imagem. Só um minuto, já vai entrar. Só um minutinho. Pronto. Van Gogh, né, como eu falei, que influenciou os expressionistas posteriormente, já está aparecendo, né? Já aparece. Essa é uma geisha. Olhem as cores que ele usa, as pinceladas. E olha, ele era o colecionador das estampas japonesas que eu mostrei. Ele era um grande colecionador. A família dele era de colecionadores e de vendedores de arte. O irmão dele era vendedor de arte. Né? A família, por parte de mãe toda, estava no comércio de obras de arte. E ele colecionou essas estampas e ele se encantou e usou cores. Eu trouxe aqui só para lembrar que ele foi um grande influenciado pelas estampas, a cortesã. Né? Esse quadro é famosíssimo, Quarto em Arles, famosíssimo. Né? Se virem numa prova de vestibular, vocês já vão saber que é ele. Olhem as cores, não tem realismo nenhum, né? Nessas imagens, não tem perspectiva correta, não tem proporção, as cores não são exatamente as cores reais, né? Os quadros estão tortos ali em termos de perspectiva na parede, né? Ele já altera, como eu falei, né? Esses pós-impressionistas, eles alteram o real, né? Alteram o real. Essa cadeira é muito famosa, a cadeira de Van Gogh também. Os tons deles são muito deles. Ele usa muito esses tons de amarelo, esse verde, oliva claro. Ele fez retratos também. Esse retrato é famosíssimo, arlesiana, Madame Ginot, né? Não tenho I, desculpa. Ginot, Madame Ginot. E esses são girassóis. Ele pintou muitos girassóis. Lembra que o Gauguin pintou o Van Gogh pintando girassóis? Pois bem, esses são girassóis que ele pintava. Ele pintou séries de girassóis. Né? E nada é cópia perfeita, né? Nada é cópia perfeita. As proporções, né, os traços. Até o professor Bernardo colocou essa tela na aula, né, quando falou de Van Gogh, a noite estrelada. Né? Reparem, o céu com um vento figurado. É um vento figurado, é uma figura de vento. Né? O vento não se vê. E ele, né, pintou o vento ou nuvens, isso não é exatamente uma nuvem, as estrelas com um raio de luminosidade gigante, né? Uma alteração do real grande. Então, essas são as imagens. A gente já pode voltar para as nossas perguntas de vestibular. Então, letra B, o impressionismo teve Seurat como um dos artistas que influenciou o cubismo? Vimos que não. Seurat era do pontilhismo, que lembra Pixel, e não era do impressionismo, era do aprofundamento do impressionismo, era do pós-impressionismo. Van Gogh era do impressionismo, a gente viu que era pós-impressionista, ele alterava o real, né? E ele não influenciou o fauvismo exatamente, mas o expressionismo alemão.
Mondrian não é desse momento, Mondrian é mais para frente, né? Mais próximo do abstracionismo, é mais para frente. Mondrian está fora desse período impressionista, então, a partir daqui já está errado, o neoplasticismo não poderia ser também, porque Mondrian nem é desse período, então essa já está errada, né? Por todos esses fatores que a gente colocou. C, pós-impressionismo, né? A gente viu que Gauguin, Van Gogh, Cézanne são pós-impressionistas. Gauguin era pós-impressionista? Era, mas ele influenciou a Art Nouveau? Não. Né? Modigliani estava no pós-impressionismo? Não, a gente não viu nessa aula, né? Matisse estava no pós-impressionismo? Não. Né? O Matisse ele foi influenciado pelo Cézanne do pós-impressionismo, mas ele já é de outro movimento. O Matisse é o ícone do fauvismo. Então, o Matisse não influenciou o fauvismo. Matisse era o ícone do fauvismo. Então, está errada por isso. D. O impressionismo. Monet era impressionista? Era. Mas o Monet influenciou arts and crafts? Não, a gente não viu isso aqui. Né? Morris era impressionista? Não. A Bauhaus é um movimento muito posterior, racional, enfim. Estava no impressionismo? Não. Né? Morisot também não. Né? Realismo, muito menos. Né? É anterior ao impressionismo. Então, está tudo errado aqui. E neoimpressionismo. Neoimpressionismo, lembra que nós vimos, eu vou até voltar aqui para vocês olharem, lembra? O neoimpressionismo é o pontilhismo do Seurat. É esse aprofundamento, né, do impressionismo. Neoimpressionismo. Teve Monet? Não, o Monet era do impressionismo. E o Monet não influenciou o fauvismo. Nós vimos que quem influenciou o fauvismo foi o Gauguin, né? Foi o Gauguin com aquelas cores, lembra? Do cachorro, do cachorro cor de abóbora, etc. O Matisse vai ter cor de abóbora, a gente vai ver. Navarro era do neoimpressionismo? Não. Neoimpressionismo é pontilhismo, não teve Navarro. Né? E também quem influenciou o expressionismo foi Van Gogh, não foi Navarro. Né? Castanheto era no neoimpressionismo? Não. O realismo é anterior, então está tudo errado. Né? A primeira hipótese, que é que a gente acabou de ver, está tudo certinho, é a correta. 2. O modernismo europeu foi definido como um conjunto de movimentos artísticos no início do século XX, cuja proposta visava a ruptura com o passado de representações naturalistas do mundo? A gente viu, sim, de fato. Lembra que a gente estava falando o tempo todo de ruptura. Ruptura é um novo modo de ser e de viver. O tempo está mais curto, o espaço mais rápido, o espaço está mais curto. Várias descobertas do século XX tornaram a vida completamente diferente, né? Então, é uma ruptura com o passado de representações naturalistas, sim. Eles não queriam mais a representação perfeita, naturalista. Lembra? Abandono do naturalismo, porque já tinha fotografia, já tinha cinema, não precisava disso. Então, é exatamente isso. O modernismo, ele se liberta de ter que copiar, de ter que fazer representações naturalistas do mundo. Né? E ele expressava essa ruptura com o passado, porque, de fato, o início do século XX foi, né, um novo modo de vida que se abria para todo mundo. B, então a A está certa. B, um grupo de artistas do século XX, o modernismo europeu foi definido como um grupo. O modernismo é um grupo de artistas do século XX que tinha o intuito de modernizar o mercado de arte e aproximar o público dos leilões de arte. A questão mercadológica aqui não é o mais importante. Pelo contrário, muitos dos artistas nem conseguiam vender as obras. Eles eram criticados, eles tinham que fazer do próprio bolso, como foi o caso de Manet, que pagou do próprio bolso para fazer o salão dos rejeitados, né? Dos que não eram admitidos nos salões. Então, não era um movimento de modernização do mercado de arte. O mercado de arte não tinha absorvido esse movimento. Pelo contrário, eles só ganharam valor muito depois. Van Gogh nunca ganhou dinheiro, né? Com seus quadros, né, em vida, né? E depois passaram a valer milhões, como todos os outros, né?
C, uma série de modas relacionadas à arte que se desenvolveu na Europa durante o século XX não era só uma moda, né? O movimento de arte não é uma moda, né? Uma moda é um estilo de roupa, um estilo de sapato, um estilo de chapéu, uma forma de maquiagem, mas uma expressão pictórica, né? Num quadro, de determinadas imagens que estão na nossa vida, não é uma moda, né? São movimentos artísticos importantes, então essa está errada. O modernismo europeu foi definido como um movimento artístico que se desenvolveu na Europa no período entre guerras, cujo objetivo, está faltando cujo, né? Aqui, cujo objetivo era criticar a Primeira Grande Guerra. Não, eles não se reuniram com esse objetivo de criticar a Primeira Grande Guerra, embora, claro que as guerras tiveram influência no rompimento de um mundo clássico que foi abandonado, né? Era um mundo novo, né? A Primeira Grande Guerra marcou o início do século XX, de fato, mas eles não queriam criticar a Primeira Grande Guerra, eles queriam falar de um novo modo de vida. Tinham várias coisas que estavam eclodindo, psicanálise, né? Como a gente viu, teoria de Einstein, marxismo, enfim, filosofia, né, nietzschiana, nova forma de ver o mundo, enfim, era muita coisa junta, não era só criticar a Primeira Grande Guerra. E toda a produção artística europeia produzida depois da Segunda Grande Guerra até os dias de hoje, o modernismo é isso? Não. Até os dias de hoje, teve muitos outros movimentos, arte contemporânea, pop art, optical art, né? Enfim, arte conceitual que vem mais para cá, não é arte moderna, né, na história da arte. A arte moderna é esse período específico. Então, aí está errado. A gente vai ver que esse nome, modernismo, é dado para esse período específico, né, até o final da Segunda Guerra, mais ou menos, desses artistas. Tá? No máximo, até o final da Segunda Guerra, a gente vai ver das vanguardas. Depois, a gente tem outros movimentos, arte contemporânea, minimalismo, pop art, são outros movimentos, tá? Que não tem esse nome. Arte contemporânea mesmo, que vem depois, né? E até os dias de hoje não poderia, então, ser arte moderna só, né? A arte moderna parou antes. 3, a arte moderna rompe com o uso expressivo da arte. Não, a arte é expressiva, né? A arte quer dizer alguma coisa. Pelo contrário, a arte moderna traz temas, lembra que eu falei? Traz questões, não quer só reproduzir, né, uma forma perfeita, né? Traz questões que sejam a técnica. Eu estou ali falando de luminosidade, eu estou ali falando de como eu desenho quando eu dou pinceladas, eu estou ali falando, enfim, dos limites da perspectiva, estou ali falando, enfim, de emoções, né? Quando a gente falar do expressionismo, a gente vai falar de estados emocionais, enfim, é expressividade, ela rompe, né? Não rompe. B, a arte moderna rompe com a manifestação do subjetivo do artista na arte, né? Ela abandona a manifestação do subjetivo? Não. A arte moderna rompe com a cópia da natureza? Nós falamos bastante isso na aula, né? Exatamente, ela não precisa mais copiar a natureza. Já tem a fotografia, já tem o cinema, ela está liberta. Ela não precisa mais copiar a natureza, né? A gente está vivendo num outro momento, então a arte vai representar essa nova forma de estar no mundo, uma nova arte para uma nova forma de estar no mundo. D, então, a C está correta. A arte moderna rompe com a cópia da natureza. D, a arte moderna rompe com os retratos que transcreviam, né, o cotidiano da sociedade. A arte moderna rompe com os retratos que transcreviam o cotidiano da sociedade? Não, muitas cenas eram cotidianas, lembra? Muitas cenas eram cotidianas, muitas cenas eram de uma burguesa sendo pintada, o parque, né? As pessoas no parque, lembram disso? Os impressionistas, Renoir pintando as pessoas no parque, o cotidiano está ali, né? Até os precedentes pintam o cotidiano, né? O Manet, que é um realista,
pintando o bebedor de absinto, pintando o sujeito com a viola, né? Enfim, pintando o tocador de pífano, não rompe, né? Não rompe com o cotidiano, mostra cenas do cotidiano. Então, essa está errada. E a arte moderna rompe com a arte que não representa a beleza da natureza, né? Não, também. Né? Ela não abandona a beleza da natureza, né? Ela não despreza. A arte rompe com a arte que não representa a beleza da natureza? Não. Muitas vezes a gente, na arte moderna, lida com o desconforto, lembra que eu falei? Então, a arte que não representa a beleza está aqui dentro. Está aqui dentro da arte moderna. O desconforto, o estranho, o feio, o diferente, o irreal, está aqui também. Então, o que não representa a beleza da natureza está na arte moderna. Então, ela não rompe com o que não representa a beleza da natureza. O que não representa também está na arte moderna e por isso aí está errado. Tá bem? Então, chegamos ao fim das nossas questões. Quando a gente entrar nos outros movimentos, vamos responder outras questões, tem um monte de questões do Enem a respeito dessas vanguardas, né? Vou voltar aqui. Então, tem um monte de questões do Enem, de outros vestibulares, sobre as vanguardas, nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham tido prazer em acompanhar a história, né, dos movimentos, a história dos pintores, né, e também as características de cada movimento, para poderem reconhecer isso, que tenham gostado também de recuperar o contorno histórico, o contorno cultural, que pode ser útil numa redação, né, que vocês tenham que ser chamados a falar sobre algo semelhante, aí tem repertório, né, então, espero que tenham gostado bastante, e que a gente se encontre, né, na próxima aula de um dos movimentos, que aí eu vou depois indicar qual vai ser o próximo desses movimentos de vanguarda que a gente vai conhecer, tá bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, né, dizer o que sentiram com a aula, se desejam falar sobre alguma coisa? Não, muito bem. Obrigada pela Não? aula, profe. Eu achei legal. Primeira vez que assisto na sua aula. Ai, que bom, que bom. Eu peço desculpa por não... Eu tenho que aprender a colocar mais rápido as imagens. Eu vou tentar me esforçar para isso. Não, tranquila, profe. Eu sou professora de quadro. Eu não tenho ainda muita habilidade para fazer por internet, mas eu prometo que eu vou me esforçar para tentar ser mais rápida nisso. Oi, gente, só uma observação. Obrigada. Aparece Camila no nome da professora, mas é a professora Luciana Teles, tá? Ela que é a professora de Cultura e Arte, vocês vão achar que é Camila, não é? Não, é a professora Luciana Teles. E queria agradecer a professora pela aula maravilhosa que a gente teve. Só lembrando que todo o material das aulas anteriores já está no Classroom, então é só vocês acessarem lá. E aí, se vocês tiverem dúvidas... Inclusive, Luciana, acho que os outros exercícios a gente poderia deixar e começar a aula seguinte comentando eles, porque vocês podem tentar fazer, pessoal. Acho que vale a pena a gente até mandar no grupo do WhatsApp, talvez, também, para ficar com uma tarefinha de casa. Que esses outros são temas de aulas que a gente ainda não deu. Então, eu já separei. Eu já estou planejando. Ok. Não, tudo bem, então. Eu gosto de explicar primeiro, porque quando a gente vai passar pelo exercício, eu gosto de ter o prazer de aqui, ó, como a gente viu isso. Olha como está fácil. Né? Não, tudo bem, então. Não, tranquila, porque eu achei que não tinha relação, que eram exercícios extras desta aula. Então, são das aulas seguintes. Isso, dessa parte introdutória e dessa parte dos antecedentes foram esses. Os outros todos já são das vanguardas, já são de fauvismo, já são de cubismo, já são... E aí eu preciso passar com eles tudo e a gente vai fazendo os exercícios ao final para verificar lá o que a gente reteve, né? Em breve a gente tem outra aula também, viu, pessoal? E fiquem atentos, a professora ficou muito feliz, né? Também fiquei muito feliz em ver gente aqui hoje na sala, Luciana? Que é tudo feito com muito carinho, muita atenção. Vocês podem ver que a Luciana é apaixonada por dar aulas.
Então, porque vocês não merecem menos do que a mim Obrigada. também, né, gente? Vocês merecem isso e mais, né, Luciana? Quer fazer alguma pergunta, John? Pode ficar à vontade. Não? Ai, que bom, John, que você gostou. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Na próxima eu também vou caprichar, vou tentar caprichar nas imagens, nos detalhes, nas histórias, para vocês terem bastante repertório, né? Eu estou tentando cruzar temas culturais também, né? Para a gente. Que ótimo, que bom, Ô, John, John. você está no grupo da disciplina? Não, né? Olha, eu vou mandar para você o link do grupo da disciplina e aí você entra, tá bom? Tem um grupo no WhatsApp para essa disciplina, eu vou mandar o link para você. Então, gente, eu acho que é isso. Agradeço muito, John, Elismar, Normares, Bernardo, professora Camila, né? E aí nós nos vemos na próxima aula, não é isso, professora? Isso mesmo. Tá Tá bom, bom. obrigada. Bom final Eu de semana para vocês. Tchau, tchau. Bom fim de semana, gente. Tchau, gente. Tchau. Gostei muito da aula, viu, Ah, Luciana? Aprendi bastante aqui. que bom, que bom. Então, Tá. um beijão, um abraço para todos. Até a próxima, gente. Tudo de Até bom. a próxima. Com licença.